Seja bem-vinda ao Equilíbrio Cast, o nosso podcast que vai abordar assuntos sobre inteligência emocional, segurança psicológica, saúde mental, vários temas aí para todas as esferas da vida. Eu sou Karine Zanon, eu sou especialista em inteligência emocional e segurança psicológica, sou diretora de conteúdo da Believe Comportamento. É um prazer estar aqui podendo dividir essas histórias, esses conteúdos aqui com você. Então, teve um assunto que me chamou muito a atenção. Saiu agora em 2023 uma análise mundial sobre a felicidade. E dentre os assuntos ali abordados, né, sobre essa análise no mundo, sobre o que é felicidade, como as pessoas entendem a felicidade, um dos pontos está se orientando que as pessoas se afastem da rede social. Pode? E por conta disso, eu convidei uma pessoa muito querida para estar aqui com a gente hoje. É a Thalia Matias, gestora de mídia social, amorzinho do meu coração. E já a gente conta por quê. Seja bem-vinda e a gente vai falar sobre isso, né? Como é que pode, assim, se afastar em 2023, se afastar da rede social? Se afastar das redes sociais, né? E uma das coisas que... Bem legal, né? Esse relatório, né, que saiu a respeito sobre felicidade. E uma das coisas mais sensacionais é que como que a rede social afasta da gente do mundo presencial, né? Ela afasta a gente. Hoje, quando você vai num evento, quando você vai numa festa, quando você sai com seus amigos, qual a primeira parte que você não pode esquecer em casa? Esse daqui, o celular. Por quê? A gente quer comunicar com as pessoas aonde a gente tá, o que a gente tá comendo, quem que tá com a gente, qual o BO que deu, tudo isso que para impactar os nossos seguidores. Só que tem uma coisinha muito importante além disso, a gente tem que se conectar primeiro com as pessoas que estão próximas, né? Uau. E a gente não se conecta com elas. Caraca, tem uma ostentação aí também, né, gata? Tem uma ostentação aí acontecendo, né? Põe bastante, né? Então, eu tenho observado umas coisas, assim, pessoas que gosto, pessoas que sigo. Tem gente que eu deixo de seguir porque, cansei, fica chato, preguiça, né? Uhum. né? Mas eu percebo, embora, né, a gente esteja em 2023, embora todo mundo tá sabendo disso, né, que ficar muito tempo na tela não faz bem e tal, ainda tem as pessoas que estão querendo maquiar a vida, né? E eu gosto muito de falar sobre vida real. É bom, Gosto muito de falar. E por falar em vida real, antes da gente mergulhar nesse assunto mais sério e tal, por que eu sou... Você é meu amorzinho? Conta pra turma aí. Tem que contar pra vocês que eu e a Karine, a gente tem uma história, né? De longa data já. Meu primeiro estágio foi na agência dela, né? De marketing. Que a gente nem falava de marketing, né? Falava de publicidade até, né? Os temas eram totalmente diferentes. A gente fazia revista, era ofício. Não tinha isso, rede social. O que era isso? Era piruinha na rua para fazer, rodando realmente nos bairros para atingir as pessoas. Era revista, era folder, era rádio, era TV. E eis que meu pai me apresentou a ela, né? Que já era cliente dela de uma outra esfera e tudo. E eu vinha cair a trabalhar com ela. E foi sensacional. Gente. Porque assim, eu comecei a trabalhar junto com ela. E ela atendia um cliente do serviço público. E foi um desafio a cada dia, né? E depois a gente foi e ficamos realmente no escritório dela, que era na casa dela. Então assim, ela abria a porta da casa dela todos os dias pra gente trabalhar. E era bem legal. Então, assim, foi um aprendizado gigantesco. Eu lembro de um episódio que logo que eu cheguei, eu tenho um perfil muito de querer mandar nas coisas, né? E eu me lembro desse jeitinho, assim, como se fosse ontem. Eu queria mandar na empresa dela, eu queria mudar os móveis. Eu falei, gente, que doida. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas então... Foi muito bom trabalhar, né? E a gente veio se conectar novamente o ano passado para agora, né? 2022 para 2023, mas a gente nunca deixou de não saber da vida do outro. Através do quê? Da rede social, né? Exatamente. E vou te falar, assim, talvez eu nunca tenha dito isso para você. Você foi a minha primeira filha mais velha, assim, dessas nascidas, sabe? Assim, que a gente vai tendo, assim, na vida. Então... Quando Thalia foi minha estagiária, ela era minha menina, assim.
Eu não gostava que ninguém mexesse com ela. Isso é verdade, isso é verdade. Ela brigava com todo mundo. Não mexe com a minha menina. Uhum. E cá estamos nós. Que delícia muito bom, mesmo. Muito bom Poder mesmo. dividir. Naquela época foi muito bom. E eu já sentia, naquela época, eu tinha um faro, assim. Eu sabia que você ia voar muito alto, que você ia longe. E o tempo foi passando, fui te acompanhando aí na rede social. Isso foi muito legal. E ver que você está fazendo hoje, né, essa gestão de mídia, que você faz isso lindamente e de uma forma excelente, e que eu vou mais uma vez aqui pontuar. Ela é maravilhosa. Obrigada. Eu fiquei muito feliz. Então, essa história de vida real, quando a gente fala de rede social, parece que a vida não é tão real, né? Sim. E aí, o que eu tenho percebido? Tem gente adoecendo. Porque está comparando o seu bastidor com o palco do outro. A grama do vizinho é mais verde? Jamais será. E isso é bem interessante. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado só por conta de uma coisa. Eu faço tratamento psicológico já tem alguns anos. E aí intensifiquei por conta da pandemia, de várias outras coisas. E uma das coisas que eu sempre pontuei com a minha psicóloga era assim: a grama do vizinho é melhor do que a minha. E a partir do momento que eu identifiquei que eu parei de olhar para a grama do vizinho e comecei a focar na minha grama, caramba, como Fantástico. que, tipo, o meu dia a dia melhorou, como que o meu rendimento melhorou, como minha saúde mental melhorou e, assim, enriqueceu. Eu comecei a não dar valor para essas coisas. Só que aí tem um porém, né? Hoje a gente tem vários filtros dentro do Instagram, né? E dentro de outras plataformas também. E o que acontece? Desconfigura a gente, né? E aí isso é muito ruim porque, assim, você não é você. E hoje tem um movimento, realmente, teve o FXSW semana passada, que foi com foco realmente em inovação. Essa semana tá sendo de cinema e tudo, que acontece em Austin, né? Todos os anos lá em Austin, né? Nos Estados Unidos. E o que acontece, né? Eles estavam falando a respeito disso, né? Da utilização realmente dessa modificação, né? E a Dove, há um tempo atrás, ela fez uma propaganda que a gente tinha que realmente valorizar nós mesmos com as sardinhas e tudo, do jeito da gente. E aí tem uma pessoa que é maquiadora de São Paulo e tudo, e ela criou a Salve, né? E ela tem muito esse projeto realmente porque ela tinha sardinhas também, ela tinha, tipo, às vezes umas espinhas e tudo, e ela sempre falou assim, deixa aparente. Então ela fez um produto realmente que hoje a base dela são, eu vou dizer assim, são torcedores. Parafraseando o Rogério Salume daqui do Espírito Santo, ele fala que a gente tem que criar o nosso time como torcedores, mas também ter o quê? O nosso público como torcedores. Eu estou vagando bastante, mas não é. É para vocês entenderem que realmente não é pra gente criar coisas longe realmente pra gente transformar, melhorar quem nós somos, mas o quê? É realmente aceitar quem nós somos e trazer marcas para perto da gente, igualzinho o nosso propósito. Porque assim a gente vai ter o quê? Pessoas boas do nosso lado, vamos ter marcas realmente que a gente confia nelas, né? E hoje a gente não tem muito isso. E assim, tem também uma trajetória dentro da publicidade e propaganda que antes era meninas magras, loiras, que só faziam campanhas publicitárias. Assim, negras não eram reconhecidas, elas não se viam realmente dentro de uma propaganda, né? E sempre alisavam o cabelo. De uns 5 anos pra cá, claro que aumentou, mas de 10 pra cá já intensificou, mas de 5 veio mais forte. E eu acho sensacional, porque assim, hoje você não precisa ter o cabelo liso desse jeito aqui, e isso aqui é só porque eu colori o cabelo. Mas o que acontece? É interessante isso, como que nosso mundo mudou, o nosso olhar tem modificado, e a gente busca realmente o quê? Outras interfaces pra gente ver o nosso par, né? Ver a gente ali, né? Eu sempre fui gordinha, então assim, eu não me identificava com ninguém. Eu sempre fui maiorzinha, então assim, eu chego numa loja hoje, eu encontro roupa fácil. Antes era o quê? Tudo magrinha demais. Então isso também impacta bastante o quê? Dentro da rede social, porque uma coisa que você falou foi o quê? Que hoje o mundo tá muito diferente. A gente sempre olha a grama,
Mas e a minha grama? O que eu tenho feito para ela? Será que eu também sou um porta-voz da minha grama? E que outras pessoas vão realmente me comprar? E o comprar, gente, não quer dizer comprar um produto meu, mas é também aceitar você de uma forma dentro da rede social, não é? Exatamente. E assim, pensar que isso daqui não é o melhor. O melhor é aqui, ó, a conexão. Então, olha só, um ensinamento, então, fantástico para quem está ouvindo, para quem está vendo. Primeira coisa, a grama do vizinho não é mais verde. Não é mesmo. A grama do vizinho não é mais verde. A gente precisa olhar para a nossa grama. Segundo ensinamento, que é muito interessante a gente pensar, vamos deixar de olhar para o nosso bastidor e comparar com o palco do outro. Às vezes a gente está se vendo, né, no nosso bastidor tem corre e tem perrengue. E o palco do outro tá sempre tudo muito bonito, muito produzido. Então, 2 pontos aí, eu acho que vale papel e caneta para colocar isso aí, ó, para chamar atenção para o dia a dia. Como que a gente se perde com isso? E eu vou te falar, gente, porque eu sou uma mulher madura, tenho 49 anos, sou psicanalista, sou especialista em inteligência emocional, dou aula sobre isso, escrevi um livro sobre, basicamente, inteligência emocional para casais. O nome do livro é Casais Inteligentes, Famílias Inabaláveis. E tem hora que eu, passando aqui no meu telefone, eu bato o olho numa situação, numa circunstância, e aquilo me incomoda. Então, quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Quem nunca? O que eu gosto de dizer? Que a gente precisa... A nossa mente, ela mente. A nossa mente tem uma facilidade de moldar as coisas para poder economizar energia, molda aquilo que é mais fácil. Então, a gente bateu o olho assim e a gente acredita. Só que eu gosto, né, de me lembrar disso, né? E lembrar para as pessoas que estão ao meu redor, para quem está aqui tendo a oportunidade de ouvir esse bate-papo, o quanto a gente precisa questionar, né? Nos questionar, na hora que bater o olho, né, diante de algo que incomodou, se perguntasse, peraí, opa, por que me incomodou? Tá me incomodando por quê? É real? Isso é real? Isso está sendo real? Tá, e se é real, o que em mim precisa ajustar? Porque a gente está numa era, assim, de... Como dizia Bart Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Eu tenho visto uma geração muito mimizenta, né? Com perdão da palavra, que eu tô sentindo aí uma geração muito mimizenta. E assim, as pessoas têm adoecido porque não questionam. Não têm questionado aquilo que estão pensando. E onde a gente começa a adoecer é no pensamento, é na mente. É a hora que um pensamento estranho se apodera, porque o pensamento é igual uma flecha, né? Ele entrou na cabeça. E aí a gente tem 2 questões. Ou a gente viaja nele, ou a gente freia, respira e fala, peraí, o que eu estou pensando aqui? Você comentou que você faz tratamento. Sim. Psicológico. Acho incrível quando alguém diz isso. Juro pra você. Você sabe por quê, Thalia? A gente não ouve as pessoas. As pessoas entram, às vezes, nos consultórios assim, ó. Sabe, assim, quase que se escondendo pra ninguém ver que tá entrando por ali. E eu vou te dizer que eu sugiro... Todo ser humano deveria fazer terapia. Deveria mesmo. Todo ser humano. A gente tem tanta coisa pra gerir, né? Desde a barriga da mãe até os nossos relacionamentos como adulto. Como é que é? Como é que foi você falar assim, não, tô precisando, tô indo olhar pra minha saúde mental também? Então, foi porque eu tinha muito conflito dentro da minha casa, com os meus pais, né? E por uma questão do meu marido, hoje era meu namorado, e ele começar a falar assim, então, você não acha que você deveria conversar com alguém? Que eu já tinha feito, né, outros. E a primeira vez que eu fiz foi realmente para sanar um problema de uma empresa. Eu trabalhava numa empresa e eu não conversava com ninguém. Eu sempre fui muito fechada, né, em grandes empresas. Então, assim, não fazia tanta questão de conversar com as pessoas e tudo. Falava, vou fazer o meu, vou fazer... E pronto, acabou, tipo, pra quê, né? Deixa eu só fazer um parênteses.
A gente trata isso na segurança psicológica. Mas isso vai ser assunto para outro E aí, podcast. assim, essa empresa que me fez ver que eu precisava de um psicólogo foi o quê? Legal. A devolutiva, a avaliação, assim, do primeiro mês, falou que eu não tinha contato com o externo, não tinha contato com os outros setores. E eu tô pra te dizer que eu fiquei 4 anos lá e eu não tinha muito contato com os demais setores. Chegava, fazia o seu, Fazia o meu, entregava, conversava, ia embora. e assim, eu tenho um problema gigantesco que eu não gosto de abraçar as pessoas muito, porque eu acho que é uma intimidade muito grande. E nessa empresa eu tive muito problema com isso, as pessoas no meu aniversário queriam me abraçar. E aí eu ficava nervosa, porque eu não queria, eu não queria o abraço dela. Não é uma pessoa que eu dou intimidade, não era nem quem eu falava direito. E aí eles tiveram um programa realmente focado nisso. Me davam 6 sessões e daí pra frente eu ia depois pra particular. E no atendimento telefônico eu fui grossa. Falei, por que você quer saber dessas coisas? Desse jeito. Aí a psicóloga que me atendeu falou, então, a gente teve um retorno, falaram isso, por que essa raiva, né, e tudo. Então, assim, de lá pra cá, a gente vem melhorando realmente um pouquinho, e agora eu já trato umas outras coisas que é proveniente, assim, de outras, né? Eu trato também a ansiedade com o psiquiatra, mas eu fui entendendo umas outras coisinhas. Eu falo tanto, mas chegando ao pessoal não falo nada. Então, isso, pra quem é ansioso, não pode, porque quem tem precisa falar. E aí, como que é esse turbilhão de coisas que acontece dentro de mim e filtrar realmente? É realmente, o psicólogo ajuda. Porque não é, e assim, ele não é um mágico que vai chegar em você e vai falar assim, você tem esse probleminha. Jamais. Mas ele vai te direcionar realmente pra você chegar a uma resposta. E muitas vezes a resposta tá no nosso nariz. Geralmente. E a gente não enxerga, né? Não enxerga não, né? A gente não vê realmente a pontinha do nosso nariz, né? E assim, isso dentro das redes sociais tem sido realmente, dentro do próprio Instagram, tem sido uma doença gigantesca, né? Porque a gente troca o nosso rosto, realmente afina, deixa a pele linda, o cabelo. Tem filtro até pra colocar botox. Exatamente. Então, assim, acaba que a pessoa não fica reconhecida, né? Ninguém reconhece ela. E muitas vezes, hoje, né? Hoje não. Hoje eu coloquei, até fiz um conteúdo dentro do meu perfil pessoal e falei a respeito da fotografia, né? Da identidade pessoal, do cartão de visita, que é o nosso rosto, a nossa imagem pessoal. E como é importante também a gente ter essa identidade, porque tem muita gente que não é a mesma pessoa dentro da rede social. A foto não tem nada a ver com ela real. E aí eu sempre faço questão, não, eu sou essa daqui. A mesma pessoa, porque eu não quero mentir pra ninguém. Então, assim, as coisas que eu faço, realmente, claro, eu abro meu celular todo dia, tá, gente? Toda hora, assim, eu falo, nossa, queria estar em tal lugar. Poxa, tal fulano tá, nossa, tá almoçando em tal lugar. Com certeza a gente queria, mas a gente não sabe também uma outra coisa. A gente não sabe quantas escadinhas ela teve pra chegar naquele patamar. E a gente só vê o quê? O palco. A gente não vê o bastidor dela. E muitas das vezes a nossa frustração é o quê? A gente só tá vendo o projeto pronto. E isso, quando a gente tá dentro do marketing, a gente sabe que é tipo uma loucura tudo. Uma loucura sempre. E aí no palco tá tudo lindo e maravilhoso. Mas ninguém sabe que tem um durepox lá em cima, uma fita isolante aqui, alguém segurando aqui pra ficar o quê? Uma base firmezinha. Pra todo mundo ver no palco falando assim, caramba, tá muito lindo. Mas no bastidor tá tipo uma zona. Já dizia o poeta, né? Quem vê close não vê corre. Exatamente, né? Agora você falou uma coisa aí, né, de você foi, né, em busca de ajuda, porque talvez você não tenha percebido, né? Uma pessoa ao seu redor, a empresa, tal, mas isso tem acontecido muito, né? O ser humano não tem o hábito de se observar, de se olhar mesmo, né? De se perceber. E aí eu quero falar um terceiro ponto aqui, né? A gente já falou de 2. O terceiro ponto crie o hábito de se olhar, de se observar, de se olhar no espelho, de observar cada ruguinha, no meu caso, né? 49 anos, talvez você não tenha, mas observar cada pedaço, assim, de si. É possível que a gente perceba coisas que a gente não tinha parado para observar. E eu acho muito interessante, tem uma atriz chamada a Cássia Kiss,
ela fala que ela não vai colocar botox. E claro, ela envelheceu, né? Como Sim, todo como mundo todo vai mundo vai envelhecer fazer, um dia. né? Aham. Sei lá que idade que tem a Cássia quis. Mas um dia ela falando sobre isso, né? Sobre as rugas, sobre a forma. E ela prefere pensar que cada ruga, né? Foi de cada sorriso que foi dado durante a vida. Por toda a vida. Caramba, que Então legal. Porque quando a gente sorri, a gente Tudo... faz ruga. Sim. Então, assim, é uma forma diferente de olhar para nós mesmos, né? Para a gente poder também respeitar a nossa história, olhar para tudo aquilo que aconteceu conosco e, ao invés de querer tirar logo, né? Colocar de um outro jeito, colocar o filtro, observar que tem uma história, né? Tem uma experiência ali. E a gente só chegou até aqui porque a gente passou por onde nós passamos. Exatamente. Não tem outra forma da gente ser o que é hoje se a gente não tivesse vivido o que a gente viveu. Então hoje, eu madura, eu consigo, porque eu também tive questões com meus pais, e aí eu vou abrir um parênteses, todos os nossos problemas são causados lá, no seio da família. Infelizmente. E tá tudo bem. Exato. Mas hoje eu consigo, com a maturidade, hoje eu consigo entender que legal que tudo isso aconteceu, que toda dor que proveio de lá, eu passei por elas. Que bom que isso aconteceu. Que bom que eu experienciei cada dor. Porque eu só sou quem sou, porque eu vivi o que vivi. E isso é muito legal. E eu gosto sempre de falar, e agora você, depois de você se fazer ter a sua experiência, né, no psicólogo, né, buscando a terapia, e aí você falou da ansiedade, enfim, é o quanto você, se você observar, o quanto você já amadureceu, né, de quando você começou a fazer terapia pra cá, o salto quântico que dá na vida, né, Sim. é o fato da gente se ouvir, se perceber e se conhecer, aí a gente tem condição aí de se desabrochar, né? Verdadeiramente. E aí um outro ponto muito legal que a Karine acabou de falar é desabrochar. E quando a gente evolui até certo ponto, e a gente está em constante evolução, né? A todo tempo, a toda hora, né? De hoje para amanhã eu já mudei realmente meu pensamento e tudo. A rede social também faz isso com a gente. Então, assim, nem tudo que tá lá é verdade, nem tudo que tá lá é mentira, então a gente precisa validar realmente, porque lá tá o quê? A verdade da outra pessoa, não tá a minha verdade. E a minha verdade precisa o quê? Eu preciso ter o embasamento realmente teórico, digamos assim, da onde tá vindo a informação e da onde tá vindo as outras formas, né, de conteúdo. Ah, tá vindo aqui, mas quem falou? Ela tem propriedade para falar disso? Como que é isso também? E aí a gente tem um caso clássico que foi o MC Guimê semana passada, que foi no Big Brother Brasil, né, de 2023, que simplesmente ele foi expulso. Mas ele foi expulso por quê? Pressão das marcas. Não foi o Big Brother que tirou. E pressão das marcas o quê? Dos torcedores das marcas, pressionando as marcas o quê? Para tirar eles. Entende que a rede social muitas vezes ela tem voz? E ela tem voz por quê? Ela tem voz porque as marcas realmente criaram um exército realmente o quê? De pessoas que apoiam aquilo ali, que confiam na marca até o ponto e falam assim, ué, mas se você tem essa posição e se você faz isso, por que você me vende então que você é diversidade? Então é isso que é interessante também, a gente ver realmente, pra onde que eu tô indo, né? E aí é o propósito. Será que meu propósito também tá muito juntinho da marca? Por que não tá? Por exemplo, hoje eu não sigo tantas marcas, né? Eu não sigo tantas e não consumo de muitas. Mas tem aquelas marcas que você fala, nossa, lindinha e tudo. E a gente sabe que tem várias marcas de moda feminina que estão envolvidas em vários causos de colocar, assim, crianças a trabalho, de explorar tal coisa, de explorar a natureza. E aí a gente tem uma siglazinha, né, que é nova, que não é tão nova assim, que é o ESG, que fala de sustentabilidade, fala de todo mundo se estar concentrado em prol, né, do mundo em si.
Se a gente parar para pensar, muitas empresas, muitas indústrias não estão pensando assim. E a gente acha que é só uma siglazinha, e hoje eu ouvi isso dentro da CBN, e falando sobre isso, né? E lá teve uma pesquisa nos Estados Unidos falando como que essa sigla ESG tem afastado muitos consumidores, porque eles não querem essa parte de sustentabilidade. Mas a gente não entendeu ainda o que é isso realmente no cerne, né? O que é isso para a evolução nossa, né? Não é só, mas gente, você tá mudando muito, né? Tô falando de rede social, agora eu tô falando de sustentabilidade. Mas se a gente não fala desses casos agora, permeia também o quê? As marcas que a gente consome. E a gente tem que começar a pensar hoje. Como que ela faz a utilização do algodão? Ela fala isso realmente? Como que ela faz o teste, então, da maquiagem? Ela tem feito em animais? Como que, então, aí é uma coisa interessante que a Karine vai gostar. Como que é o dia a dia do trabalho dessa pessoa? Será que ela está feliz? Uau. Porque isso tudo são pequenas partículas que refletem também dentro de uma rede social. Uma marca, há 2 anos atrás, há 3 anos, ela teve um boom gigantesco de negativa por conta dos empregados falarem assim, a gente está sendo escravizado. Ui. Então, assim, e veio um turbilhão de gente falando. E a marca foi o quê? Totalmente cancelada pela rede social. Então, a gente também tem que ver o que a gente faz no offline impacta bastante no online, né? E o que faz online impacta também no offline. Então, não tem como assim, fiz o equilíbrio tá aqui. Mas tá, que equilíbrio é esse? Se aqui eu falo o que eu faço e aqui eu não faço nada. Coerência, Exatamente. Coerência. É isso. Bom, a gente ficaria aqui horas, né? Batendo papo. Exatamente. Então, final das contas, o que eu vou entendendo? Equilibra tudo. Exatamente. Coerência. E hoje em dia, a gente precisa ser verdadeiro, estar presente, mas não precisa exatamente largar a rede social. Sim. A gente utilizar ela a nosso favor, trabalhar em conjunto, né? Ter o equilíbrio, exatamente. É isso. Porque é isso. É isso. Eu quero te agradecer. Que pena que está acabando aqui nosso tempo. Foi muito bom esse bate-papo. E eu espero que seja o primeiro de... Muitos. Tem muita coisa boa aí pra gente Com falar. certeza. Recebi já, tá? Tá tudo certo, vou vir outras vezes. Já gostei do convite. É isso então, pode se despedir do pessoal. Gente, foi um prazer ter vocês aqui, né, ouvindo. Espero que vocês acompanhem os outros, né, episódios com Karine Zanon, maravilhosa, tá? E foi um prazer, falar disso, equilíbrio dentro das redes sociais, que tanto preocupa a nossa saúde mental. Faz mal a ninguém, né? É isso, gente, a gente vai ficando por aqui. E foi uma delícia o bate-papo. Eu espero que você esteja conosco nos próximos. Aproveita, convida alguém que está precisando ouvir isso, clica aí no sininho para poder receber as notificações, começa a seguir a gente, enfim. Eu te espero no próximo podcast, nosso Equilíbrio Cast.